Resolver problemas no passado significava basicamente confiar no conhecimento das pessoas, adquirindo ao longo dos anos de experiência para tomar decisões. Com as mudanças que vivemos nos últimos tempos, ficou evidente que isso só já não basta. É consenso que vivemos na chamada era dos dados, e os especialistas gostam de citar a comparação de que os dados são um novo combustível. Não restam dúvidas de que a observação de dados torna possível o levantamento de estatísticas, a identificação de padrões e a explicação de situações e o apontamento de tendências. Mas não adianta coletar uma quantidade mensurável de dados se você não souber como analisá-los. Tecnicamente, existem 4 tipos de análises possíveis sobre esses dados, que são descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva. Eu sou Ana Borges e para falar sobre esses 4 tipos de análises e como elas são aplicadas, eu convido o sócio fundador da Neurotech, Germano Vasconcelos. Ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco e PhD em Inteligência Artificial e Ciência de Dados pela University of Kent. Germano, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Olá, Ana, como vai? Obrigado, é um prazer falar com você. Sempre fico muito feliz de falar sobre esse assunto e vou tentar passar uma visão prática das coisas. Prazer é meu, Germano. Eu gostaria de entender contigo por que analisar dados é tão importante no cenário atual. Bom, Ana, basicamente porque precisamos de dados para tomar melhores decisões, né? Nós tomamos decisões o tempo todo e isso está na base do nosso comportamento, faz parte do nosso comportamento. Algumas dessas decisões, elas até parecem automáticas, a gente nem sente que está tomando. Mas muitas outras, a gente precisa do máximo de informações para tomar as decisões de qualidade. E dados, eles carregam informações, né? Sozinhos, eles não têm muito valor, mas juntos eles trazem informações bastante ricas. Hoje, felizmente, nós temos dados em abundância, é o que mais temos no mundo, e é uma das grandes razões, essa grande quantidade de dados, pelo avanço que a gente tem observado na inteligência artificial nos últimos anos. Não é a única, mas termos dados levou a uma explosão de aplicações. Então, esses 4 tipos de análise de dados que você mencionou, elas ajudam a responder o que aconteceu ou está acontecendo, por que algo aconteceu ou está acontecendo, o que provavelmente vai acontecer e o que eu devo fazer com base em diferentes cenários. Perfeito, Germano, mas a questão mais complicada na atualidade é que tem uma imensidão de dados, mas eles estão todos espalhados e a gente não sabe o que são os dados mais importantes, quais não são. Como fazer uma análise de maneira eficiente e trazendo os dados que realmente são relevantes? Bom, os dados eles estão divididos entre estruturados e não estruturados, né? Primeiro é importante entender os tipos de dados que a gente tem. São basicamente esses 2 tipos. Os dados estruturados, como eu falo, são dados bem comportados. É assim que eu gosto de chamar. São dados que estão num formato bem definido. Então, a base de dados dos clientes de uma empresa, ele é um bom exemplo. Esses dados eles foram coletados e guardados no sistema da empresa no formato bem definido. Então, o endereço, o estado civil, escolaridade, informações financeiras que o cliente forneceu para a empresa, são bons exemplos de dados estruturados. E, normalmente, esses dados eles estão em tabelas. Então, você junta essas tabelas e é mais fácil de você utilizar esses dados para você tomar decisões. Eles já estão mais preparados para você extrair informações, extrair conhecimento a partir deles. O outro lado são os dados não estruturados, que foi bem o que você estava comentando. Então, a gente tem imagens, vídeos, dados de voz, dados de smartphones, textos em redes sociais, de sensores. Esses são exemplos bem característicos de dados não estruturados. Eles precisam ser mais trabalhados para eles poderem serem usados, porque o formato deles não é bem definido, como a gente está falando. Né? E é importante que isso aconteça, que a gente consiga lidar com eles, e hoje já existem ferramentas, né, felizmente, que conseguem trabalhar com esses dados,
porque estima-se que entre 80% e 90% dos dados no mundo, que circulam no mundo hoje, são considerados dados não estruturados. Então, a gente precisa transformar eles em um formato estruturado para processar e poder usar eles para tomar decisões. Então, por mais complexos que eles sejam, as ferramentas conseguem lidar com eles já, mas existe uma quantidade muito maior de dados ainda, que vai crescer e que a gente precisa saber como lidar com eles para você poder usar a riqueza que eles têm. Então, para dar um exemplo de como a tecnologia já consegue lidar com isso, acho que o exemplo dos assistentes virtuais que algumas lojas têm usado é um bom exemplo, né? Não existe coisa menos comportada do que uma conversa, né, entre pessoas. Quer dizer, a conversa ela pode derivar para vários lados, ela pode tomar vários rumos, e ainda assim, a tecnologia de hoje já consegue estruturar a informação para resolver o problema. Então, pelo que eu entendi, há um grande desafio do lado das empresas, tanto por analisar dados estruturados como os não estruturados, que ainda é mais complicado, né? Diante dessa imensidão de dados, como é que a gente pode selecionar a informação que é realmente importante e transformar essa informação em uma ferramenta a favor da empresa? Perfeito, Ana. Ótima pergunta. Aqui não tem jeito, né? Não há mais como desconsiderar o uso da tecnologia e das ferramentas que andaram se espalhando nos últimos anos, né? Que cresceram o seu uso, né? Isso não significa dizer de fazer uma mudança radical dentro da empresa, não é a história de dar um cavalo de pau e mudar tudo, não é isso, né? Existem várias ferramentas, algumas mais simples, outras mais avançadas que podem ser usadas, mas nesse caso em particular, eu estou falando de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina e do Big Data. Não dá para desconsiderar mais essas tecnologias. Então, a inteligência artificial, ou IA, como alguns chamam por aí, é a grande área que engloba todas essas coisas, né? E a aprendizagem de máquina, ela está dentro da inteligência artificial. A aprendizagem de máquina, o objetivo dela é de você dotar as máquinas com a capacidade delas aprenderem a resolver problemas a partir de exemplos do problema. São algoritmos, máquinas, que aprendem a resolver o problema a partir de exemplos. Daí vem o nome exatamente aprendizagem de máquina, ou machine learning, como alguns preferem chamar. Então, por exemplo, se você apresenta alguns exemplos de um objeto para a máquina, ela se torna capaz de reconhecer imagens diferentes daquele objeto, mesmo que elas não tenham visto exatamente aquelas imagens. E por que é que isso acontece? Porque as máquinas elas são capazes de identificar padrões, né, de extrair características que se repetem nesses objetos. Os objetos eles não são iguais, são semelhantes, mas eles têm características comuns. Então, identificar essas características é identificar padrões. Isso é o mesmo conceito, mesmo princípio que se usa, por exemplo, para você prevenir fraudes em transações bancárias, né? Existem padrões no comportamento dos fraudadores. Esses padrões, eles se repetem. E as máquinas, elas se tornaram capazes de detectar esses padrões através de um processo de aprendizagem. Daí, a aprendizagem de máquina. Então, uma outra situação, né, que é bem ilustrativa. Você já se perguntou por que é que as pesquisas de opinião pública, elas são feitas com uma pequena amostra da população, né? Porque você, com uma pequena amostra, você generaliza para a população maior? É exatamente porque existem padrões no comportamento das pessoas. Esses padrões eles se repetem. As pessoas elas não dão respostas aleatórias. Existem padrões que se repetem, e se você consegue identificar esses padrões, você pode usar essa informação. Perfeito, Germano. Com relação à questão das análises, né? Eu queria que tu me explicasse um pouco como é que se aplica a análise descritiva para a gente entender como é feita essa análise dos dados. Vamos lá. A análise descritiva é a primeira das 4 análises que você mencionou, né? Ela ajuda você a entender o que se passa, o que é que está acontecendo ou o que aconteceu. Então, ela serve, por exemplo, para você entender melhor os seus consumidores, né? Suponha que sua empresa vai fazer o lançamento de um produto, fez uma campanha de lançamento do produto. É fundamental, dentro do seu negócio, você saber que tipo de pessoa que comprou mais, em que região, por que canais de vendas e com que frequência. Isso vai lhe ajudar a, primeiro, identificar se a estratégia que você utilizou na campanha
ela fez sentido, ou para você ajustar estratégias dentro do negócio. Então, você usa estatísticas, você usa indicadores de vendas, você usa gráficos que te ajudam a entender o cenário. E, com isso, você agir e você tomar ações, tomar estratégias para você melhorar as ações de negócio. Então, um exemplo que a gente teve dentro da Neurotech foi de uma seguradora que queria entender melhor o desempenho dos corretores na conversão das cotações de seguros, realizadas desses corretores para os potenciais clientes, né? Então, uma solução de análise descritiva, ela mostrou que os corretores responsáveis pelo maior volume de cotações, eles tinham, de fato, uma maior conversão das cotações. Mas essa diferença ela era muito pequena em relação aos corretores com baixo número de cotações, com baixo volume de cotações, o que não era uma coisa interessante para a empresa. A empresa gostaria de ter os corretores com maior volume de cotações convertendo mais, a eles ter a responsabilidade e está acontecendo deles converterem mais as cotações. Entretanto, quando você cruzava isso com outras informações, como, por exemplo, as regiões de baixíssimo risco de sinistro, a proporção de conversão dos seguros era muito maior com os corretores com grande número de cotações. Então, o que era um resultado bem interessante para a empresa. Então, esse é o tipo de coisa que a análise descritiva pode fazer. Pode fazer que você possa entender melhor o que está acontecendo para você definir estratégias. Na verdade, deixa eu ver se eu entendi bem. Ela dá um panorama do cenário dentro desses dados que são coletados. É isso, Germano? Exatamente. Ela te dá um panorama do que está acontecendo ou de aconteceu, para você poder avaliar se as estratégias que você está adotando são corretas ou podem ser melhoradas, podem ser otimizadas. Ela faz com que descubra coisas para você consiga extrair informação a partir dos dados para você poder entender melhor o que está acontecendo no negócio e tomar atitudes. E com relação à análise diagnóstica, quais são os principais cuidados a serem tomados ao fazer esse tipo de análise? Bom, a análise diagnóstica, ela vem bem junto da análise descritiva. Junto da análise descritiva, ela ajuda também a você entender melhor a sua operação. Mas no caso da análise diagnóstica, você quer buscar informações relevantes para você agir, entendendo por que algo está acontecendo. Não o que aconteceu, mas por que aconteceu ou por que algo está acontecendo. Então, você está atrás das razões, você está interessado em descobrir a causa raiz do que aquilo está acontecendo. Então, pode te ajudar, por exemplo, a entender por que os usuários do teu e-commerce estão desistindo das compras na sexta, na hora de confirmar a compra. Então, a pessoa vai lá, entra no seu site, no teu e-commerce, escolhe os produtos, coloca lá dentro da cesta e na hora de confirmar a compra, clica lá para confirmar a compra, ele simplesmente vai embora, ele desiste. Então, analisar a interação desses usuários com o seu site, com o teu e-commerce, pode ajudar a explicar o que está acontecendo. Pelo comportamento dinâmico, inclusive, dentro do próprio usuário lá no e-commerce, o que ele está vendo, a velocidade que ele está vendo, se ele está clicando mais para um determinado tipo de produto, ou o quanto é que ele está interagindo com o teu site, pode ajudar melhor a você entender o que está acontecendo e perceber por que ele está fazendo essa ação de colocar, encher a cesta de produto, mas simplesmente ele depois desiste da compra que estava querendo fazer. E aí, dando um exemplo, né, trazendo para um exemplo da Neurotech, há um tempo atrás, uma empresa de cosméticos aqui no Brasil, ela queria entender por que a performance das suas vendedoras, ela tinha caído ultimamente, né? Ela não entendia por que de repente, as vendedoras tinham diminuído o volume de vendas. E aí, com o diagnóstico, percebeu-se que quase 30% das vendedoras haviam passado também a trabalhar para as concorrentes, para as empresas concorrentes. Uma pequena parcela dessas vendedoras, elas tinham morrido, e em torno de 15% das vendedoras tinham se aposentado. E aí, outras explicações mais detalhadas também foram passadas para a empresa, foram descobertas e passadas
para a empresa para realizar exatamente esse diagnóstico. Identificar as razões permite a empresa, então, tomar providências em relação ao que estava acontecendo. É um trabalho de investigação, no final. Exatamente. A análise diagnóstica ele tem exatamente esse viés, né, esse propósito de você investigar para você explicar por que está acontecendo aquilo ali. E descobrindo as razões por que está acontecendo, você tomar algum tipo de atitude para você corrigir. Germano, pode explicar para a gente o que é a análise preditiva e por que ela não é achismo? A análise preditiva, ela se baseia em você usar informações, né, o máximo de informações que você tem disponível, desde que essas informações sejam bem escolhidas, obviamente, para você poder tomar decisões. Não é uma bola de cristal, não é uma coisa que você vai acertar sempre, mas é uma coisa que permite você prever melhor. Dentro de uma probabilidade, você prever melhor o que pode acontecer. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para você usar ela da melhor maneira possível é você conectar a variedade dos dados que nos cercam, essa quantidade de dados toda que a gente tem ao nosso redor, usando eles da melhor maneira possível, né? E tomar providência para que esses dados representem bem o problema. E aí existem ferramentas estatísticas que lhe ajudam a você garantir isso, que os dados consigam representar bem esse problema. Então, no passado, as informações que a gente usava eram basicamente informações de dados internos das empresas. Depois passou a ser possível também você usar dados externos, por exemplo, de fontes públicas. Hoje o que a gente tem é um mundo de dados no mundo digital, né? A forma como a gente vive hoje, a sociedade, ela mudou muito, né? Então, você tem uma imensidão de dados no mundo digital que pode estar sendo utilizado. Então, cada interação que você tem nesse meio pode ser usado para você entender muito melhor as necessidades dos clientes. Os clientes, eles não aceitam mais serem tratados da mesma maneira, eles querem um tratamento personalizado. E as empresas, obviamente, que entenderem isso, podem usar isso para encantar o cliente. Recentemente, eu comprei um produto em uma loja aqui, nossa, no Brasil, de varejo, e eu me senti encantado com o tratamento que eu recebi, desde o contato inicial até mesmo após a entrega do produto. E isso é o que tem sempre sido chamado do mercado, né? Enfatizado tanto no mercado como a experiência do cliente, você trabalhar de forma positiva a experiência do cliente. Bom, mas voltando, em relação à análise preditiva, o que ela te ajuda a fazer? A você antecipar o que provavelmente vai acontecer a partir de uma decisão que você vai tomar. Então, esse é o tipo mais conhecido de análise preditiva. Então, quem é que vai te pagar? Qual é o risco de um carro ser roubado? Qual a chance de você recuperar um débito? Qual o potencial de uma transação ser uma fraude? Então, são alguns exemplos de análise preditiva. É comum você estimar, por exemplo, o risco de você tomar aquela decisão, né? O risco de alguém não pagar uma compra a crédito, por exemplo. E com base nesse risco, você tomar essa decisão. E é um mercado que só cresce, né? Análise preditiva. Então, vai crescer muito nos próximos anos. Existem estimativas aí de que vai chegar a 24 bilhões de dólares em 2025, esse mercado que envolve soluções de análise preditiva. E um exemplo que tivemos, que ilustra bem esse conceito dentro da Neurotech, é de uma solução para uma rede de supermercados que ela é capaz de dizer, com base no que está no carrinho de compras, na hora que a pessoa vai fazer o pagamento, você vai passar lá no caixa, qual é a chance daquele cliente aceitar um cartão da loja que você vai oferecer para ele. Né? E aí, por que isso é importante? Qual a importância disso? Primeiro porque o cliente com aquele perfil, ele não só tem a chance maior de aceitar o cartão que você está oferecendo, isso é algo relevante porque você está oferecendo um produto, está oferecendo algo que o cliente deseja que você ofereça, você não está importunando o cliente. E segundo, porque o cliente com esse perfil, particularmente, ele tinha um risco de inadimplência menor do que da carteira. Ou seja, é o potencial, nesse caso, de fazer mais negócios dentro do perfil desejado.
Fora a questão de evitar ser inconveniente, né, Germano? De tu ir atrás de um cliente, oferecer um produto e o cliente se sentir invadido por oferecer algo que ele não quer. Enfim, tu dá uma assistência melhor, um atendimento melhor ao cliente, oferecendo aquilo que ele deseja no momento exato que ele deseja. É isso que a análise preditiva pode auxiliar a empresa nesse momento. Exatamente. É a questão justamente do tratamento personalizado, né? Que as pessoas, os clientes, eles cada vez mais buscam. Eles têm necessidades, eles têm desejos, e você precisa identificar qual é o produto certo para aquele cliente no momento mais adequado. Por último, eu queria entender a quarta análise que a gente citou agora há pouco, que é a análise prescritiva. Como é que ela funciona e como é que ela é usada hoje em termos de avaliação dos dados? Bom, é isso. A prescritiva é a quarta análise, né? Aí, os tipos de análise que a gente está conversando aqui. Algumas pessoas consideram, inclusive, que ela tem um nível de refinamento até maior. É um tipo de análise que vem crescendo muito nos últimos anos e tem uma tendência também de só crescer. E ela ajuda você a recomendar, ela recomenda você o que você deve fazer quando você tem alguns cenários possíveis. Então, a análise prescritiva, ela está muito ligada a uma ação de otimização. Você otimizar uma decisão a partir de um resultado que vai estar sendo gerado. Então, quando o Waze te recomenda o melhor caminho para você chegar no lugar, isso é análise prescritiva. Quando você tem uma solução que monitora as máquinas de uma fábrica e de forma preventiva te recomenda a manutenção de peças, isso é prescritivo. Indicar qual é o preço ideal para um produto ou serviço é um outro exemplo. E como eu falei, ela só tende a crescer e a estimativa de um mercado de 5 bilhões de dólares agora já em 2021. Em relação à questão de confiar na análise das análises prescritivas, de novo, você usar dados bem escolhidos, né, ou seja, dados que são bem representativos do problema, usar técnicas adequadas e juntar com o conhecimento das pessoas, conhecimento do negócio, porque isso vai te ajudar a representar melhor os dados, as informações que são relevantes realmente para você tomar decisão e você construir melhores soluções. Perfeito. Tu poderia nos dar mais um exemplo de análise prescritiva que você já tenha se deparado na Neurotech? Tem um exemplo que é bem ilustrativo também de análise prescritiva, que é de uma empresa de gestão de cobrança que estava interessada em otimizar suas ações, né? Como eu comentei, a análise prescritiva tem muito esse viés de otimização, de recomendação para otimização. Então, a Neurotech olhou para o problema, criando pontuações para recomendar quais eram os grupos de clientes a serem cobrados, de maneira a, inclusive, otimizar os seus recursos de cobrança também, mas essa pontuação, ela indicava não apenas os grupos com maior chance de sucesso na cobrança, mas também aqueles que apresentavam um maior resultado financeiro com as ações de cobrança. E para os grupos de menor pontuação, ações de menor custo eram recomendadas. Então, imagina, a análise preditiva que indica a chance de dar certo uma determinada ação de cobrança e a prescritiva te recomenda que grupos você cobrar com base no retorno financeiro. E aí essas duas coisas combinadas dá o potencial de você decidir melhor, você ter decisões otimizadas dentro da empresa. Agora, como que a gente pode combinar as quatro análises? Cada uma tem o seu viés, né? E como a gente pode combinar as quatro conjuntamente para melhorar a avaliação dos dados e chegar a conclusões mais apuradas? É possível, Germano? Sim, sem dúvida. Elas podem ser usadas de forma isolada, cada um individual, porque depende da necessidade que o negócio tenha, ou que o problema tenha, né, que a aplicação tenha, mas podem ser usadas de forma combinada. As duas primeiras análises, que é a descritiva e a diagnóstica, elas estão muito associadas em você extrair conhecimento, você extrair coisas que você pode utilizar para você
melhorar suas estratégias, você definir ações. Então, é descobrir coisas para lhe ajudar dentro do seu negócio. Tem insights para lhe ajudar em melhores ações. As duas últimas, a preditiva e a prescritiva, elas estão muito associadas com o momento da decisão. Dado uma decisão que você vai tomar, que decisão melhor eu devo tomar para você otimizar um resultado, para você gerar um resultado melhor com aquela decisão que você toma. Então, elas podem ser combinadas em várias aplicações. Então, na verdade, primeiro eu entendo e descrevo o problema, chega um diagnóstico que está acontecendo naquele problema, para depois fazer previsões do onde aquilo pode me levar e prescrever o remédio. Eu entendi corretamente? Isso pode ser assim, mas se houver uma necessidade da empresa, né? Porque, na verdade, quando você faz análise preditiva, por exemplo, a própria máquina ela está entendendo o problema. Com base nos exemplos, tanto a preditiva como a prescritiva, a máquina está entendendo o problema com base nas informações que ela extraiu e está recomendando decisões com base no entendimento do problema. Se você tiver a necessidade de gerar ações, de compreender exatamente o que é que está acontecendo, isso for a necessidade da empresa, você pode também passar pelas primeiras fases, de diagnóstico e de descritiva, mas não necessariamente. Não necessariamente eu preciso fazer as 4 análises, depende do momento e do problema que a minha empresa está enfrentando. Exatamente. Perfeito. Foi muito bom conversar contigo, Germano, foi bastante esclarecedor. Eu agradeço o convite de você ter estado aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Ana, foi um prazer falar sobre o assunto. Conforme a gente acaba de ver, a análise eficiente dos dados ajuda a avaliar os resultados, prever tendências, testar cenários e fazer recomendações. Mas não basta colher os dados, também é preciso transformar as informações em inteligência e depois em ações. A Neurotech é pioneira na criação de soluções avançadas de inteligência artificial, Big Data e Analytics que transformam o mundo de dados dispersos em informações confiáveis e relevantes. Conectamos dados com inteligência para que as empresas obtenham resultados expressivos, prevendo novas oportunidades de negócios. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais para se manter informado sobre o mundo da tecnologia. Mais uma vez, eu agradeço a você, Germano, por estar conosco hoje e obrigada a você, o nosso ouvinte, pela audiência. Até a próxima.